Na questão 4 da revisão, ele nos pede para fazer um algoritmo que leia um número que indique quantos valores devem ser lidos a seguir. E faça, para cada número que for lido, ele mostre o dobro desse valor. Beleza, então a gente vai precisar ler quantos valores devem ser lidos, né? Vamos usar o mesmo nome que ele colocou aqui, que é a variável m, né? o nome m. Vamos usar isso como m também, do tipo inteiro. Tá? E aí no início do nosso programa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer para o usuário, tu vai ter que informar a quantidade de números que serão lidos, né? Quantos números a gente vai ler? 2, 3, 5, 10 números, né? Quantos números a gente vai ler, né? E a gente vai armazenar esse valor que o usuário vai informar na nossa variável m. Lembrando que m poderia ser, o nome pode ser qualquer nome, tá? Mas aqui a gente está usando o nome m porque ele colocou já aqui no enunciado a letra m, então acabei adotando ela aqui como a variável que vai armazenar então a quantidade de números que serão lidos, certo? Então nosso objetivo é ler vários números. Quantos? Não sabemos, então a gente vai perguntar para o usuário, informa aí quantos números a gente vai ler, tá? Bom, aí a partir do momento que a gente já sabe quantos números a gente vai ler, a gente vai precisar repetir esse processo, né? O usuário informou o número 5, então a gente vai ter que ler 5 vezes um número diferente, né? O número 1, número 2, 3, até contar de 1 até 5, né? Informou o número 10, então a gente vai precisar contar de 1 até 10. E para isso a gente vai usar um contador, então uma variável, né, do tipo inteiro, conte, que começa em 1 e vai até que ela atinja o número que o usuário informou, né? Eu quero informar 3 números, então ele vai contar de 1 até 3, tá? E no finalzinho aqui, a gente vai precisar incrementar, né? Se a gente não incrementar o contador, ele vai ficar repetindo eternamente aqui, né? Então a gente precisa incrementar o contador para isso. Bom, mas o mais importante não é exatamente isso, né? O mais importante é a gente ler esses números, cada um deles, e imprimir na tela o dobro do valor que ele informou. Beleza, então. Na primeira vez, né, a gente está lendo lá o primeiro número. Vamos supor que ele tenha informado 3 números, né? Ele quer digitar 3 números, certo? Então, começamos o 1 e vamos dizer que é o seguinte, enquanto esse contador for menor ou igual a 3, a gente vai fazer o seguinte, dizer para o usuário, informa um número. Até coloquei aqui junto na mensagem, que é o número 1, que é o primeiro número que ele está informando, o segundo número, o terceiro número e assim por diante, só para facilitar a mensagem na tela, né? E aí a gente vai armazenar o valor que ele informou, que o usuário informou, numa variável que eu dei o nome dela aqui de número lido. Número lido. Podia ser qualquer outro nome também, mas eu preferi digitar esse nome aqui, número lido. Né? E a gente vai fazer o próximo comando justamente escrevendo, para cada número lido, conforme o nosso enunciado, para cada número lido, mostre o dobro desse valor. Então, a gente acabou de ler um número, né? Então, para cada número lido, mostre o dobro. Então, vou escrever na tela, o dobro de, e o número que ele acabou de informar é o dobro. O dobro nada mais é do que pegar esse número e multiplicar por 2, né? E tá pronto, né? Agora eu vou incrementar o nosso contador aqui, como eu falei anteriormente, para que ele vá do 1 até o número que ele digitou aqui no início, né? Ele quer ler quantos números? Ele quer ler 7 números, então ele vai do 1 até 7, né? Aqui, até 7, né? Só que eu preciso fazer com que ele mude de 1 para 2, para 3, senão ele vai ficar no 1 e vai ficar eternamente. Então, para isso que eu incremento aqui embaixo o nosso contador. Fim enquanto. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Então, quantos números eu quero ler? Vou colocar aqui que eu quero ler 3 números. Informe o número na posição 1, né? O primeiro número que eu vou informar. Beleza, o primeiro número que eu vou informar vai ser número 7. O dobro de 7 é 14. Informa o segundo número. O segundo número que eu vou informar vai ser 3.
o dobro de 3 é 6, e informo o número 3, né? O terceiro número que eu estou lendo. O terceiro número que eu estou lendo, eu vou informar o número 11. O dobro de 11 é 22. E finalizou o programa, né? Justamente porque eu disse que eu queria ler 3 números, né? Então, eu informei o valor para o primeiro número, eu informei o valor para o segundo número e eu informei o valor para o terceiro número. E cada número que eu ia informando, ele ia me dizendo, ó, o dobro desse número que tu informou é tanto. Então, aqui eu informei 7, o dobro de 7 é 14. Eu informei 3, o dobro de 3 é 6. Eu informei 11, o dobro de 11 é 22. Então, ficou bem compacto o nosso algoritmo aqui e resolvendo a questão que foi pedida, né? Então, lê inicialmente quantos números a gente quer ler, né? Depois, a gente vai contar de 1 até chegar nesse número que a gente acabou de ler. E dentro da contagem, dentro do enquanto, então a gente vai ler cada um dos números e imprimir em seguida que a gente leu o dobro, né? O dobro a gente imprime dessa forma, o dobro de, né? Bota uma vírgula, bota o número que a gente leu, se quiser, né? Né? A mensagem é, e o cálculo, né? Que é o número que a gente leu vezes 2. Incrementamos e tá pronto. É isso.